tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje falaremos sobre variação linguística, com destaque para a variação dialetal, ou seja, aquela variação que surge em razão dos usuários da língua. Vamos lá? O que é variação linguística? Pois bem, variação linguística é a variação a que a língua está sujeita em razão do contexto histórico, social e cultural em que os usuários da língua estão inseridos. Há também outros fatores que contribuem para essa mudança. Basicamente, há dois tipos de variação linguística: a variação que ocorre a nível de dialetos, a variação dialetal, e a variação que ocorre a nível de registro, a variação de registro. Na aula de hoje, vamos falar da variação dialetal, ficando a variação de registro para outra aula. Vamos lá? A variação dialetal. Como sabemos, dialetos são as variações que ocorrem na língua em razão dos seus usuários, ou melhor, em razão dos fatores a que os usuários da língua estão submetidos. Dessa forma, podemos encontrar vários tipos de variação dialetal, dos quais destacaremos 5, como vemos no diagrama que segue. A título de ilustração, vemos nesse diagrama a dinâmica da variação linguística, com destaque para os tipos de variação dialetal: a variação regional, a variação social, a variação por idade, por sexo e a variação histórica. Vamos tentar compreender cada uma dessas variações ao longo desta aula. Vamos prosseguir. A variação regional é a variação linguística que acontece entre as pessoas de diferentes regiões em que se fala a mesma língua. Neste caso, é comum a variação no plano fonético, isto é, da pronúncia das palavras, como no plano lexical, isto é, das palavras, que acabam sofrendo mudanças de sentido. Não é verdade? Pois bem, como exemplos desse tipo de variação, nós temos a pronúncia da palavra tia no Nordeste e no Sudeste, e o uso das palavras macaxeira, aipim e mandioca para designar o mesmo objeto. Pois bem, no Nordeste pronuncia-se tia, no Sudeste pronuncia-se tia, com chiado. É verdade? Pois bem, essa pronúncia característica do Sudeste, sobretudo da região do Rio de Janeiro e São Paulo, ocorre sempre com palavras que têm a consoante T ou D, seguida da vogal I. Outro exemplo: dia e dia. Não é verdade? Pois bem, não há essa diferença fonética para a palavra tia.
Por exemplo, por que essa palavra? Como vemos, se inicia com a consoante P e não T nem D. Não é verdade? Pois bem, outro exemplo. Procure escutar na TV ou entre seus amigos a pronúncia da palavra leite. Dependendo da região do falante, você vai ouvir leite, leite e leite, com variações fonéticas na vogal E. É verdade? Ou escute a pronúncia da palavra Paulo. Ora você vai ouvir Paulo, Paulo e Paulo. Não é verdade? Com variações fonéticas na vogal O. Aí você pode estar se perguntando, qual é a pronúncia correta então? A resposta é todas. Na verdade, todas estão corretas. Nenhuma pronúncia é errada, nem melhor, nem pior do que a outra. Não é verdade? O que temos aqui são variações provocadas por fatores diversos, que envolvem os usuários da língua e suas regiões de origem, e nada mais. Pois bem, no Nordeste comemos macaxeira. Na região do Rio de Janeiro se come aipim. E no Norte se come mandioca. Ou seja, 3 palavras diferentes para designar o mesmo objeto. É verdade? Isso nos faz compreender que a cultura linguística brasileira é rica e variada. Não é verdade? Outro exemplo. No Nordeste se fala em chuvinha. No Sudeste se fala em garoa. E no Norte, principalmente no norte do Pará, se fala em manga de chuva para designar o mesmo fenômeno. Uma chuva fina e passageira. Não é verdade? Que maravilhas! Não é verdade? Como a nossa língua é uma língua rica. Não é verdade? Vamos prosseguir. Temos aqui um anúncio publicitário. Vemos nesse anúncio uma menção ao prato típico da região de Minas Gerais, com uma tentativa de traduzir o sotaque do mineiro. O trembão sou. Não é verdade? A vaca atolada mineira nada mais é do que um prato de macaxeira com costela de boi para o nordestino. Não é verdade? Se o mineiro gosta de vaca atolada, o nordestino gosta de buchada. É verdade. Tudo isso nos faz compreender que, do ponto de vista linguístico, o nosso país é um país plural. Falamos uma única língua, a língua portuguesa, de várias formas, de várias maneiras, com vários dialetos. Isso não é maravilhoso? Pois bem, vamos prosseguir. Variação social. É a variação que ocorre de acordo com a classe social a que pertencem os usuários da língua. Se ele é pobre, se ele é rico. Não é verdade? Como exemplos desse tipo de variação temos
os jargões profissionais e as gírias. Pois bem, os jargões profissionais dizem respeito ao vocabulário utilizado por um grupo de profissionais, como médicos, professores, engenheiros, dentre outros, que, em determinado contexto, podem usar palavras específicas de sua área de atuação. Assim, um professor de português pode se dirigir para um colega usando palavras como: o sintagma nominal é passivo de flexão do português brasileiro. Você sabe o que é um sintagma nominal? Não? Porque não é da área, não é verdade? Pois bem, no caso das gírias, vamos pensar no grupo social dos presidiários. Eles usam gírias, não é verdade? Tanto para se fazerem compreender, como para se protegerem, no sentido de que os outros grupos sociais não compreendam quando eles se comunicarem por meio da gíria. É verdade? As gírias, nesse caso, passam a ser uma variação de ordem social. Entenderam? Vamos prosseguir. A variação por idade é a variação que acontece em decorrência da diferença do modo de usar a língua por pessoas de idades diferentes, como uma criança, um jovem ou um idoso. Na verdade, pois bem, como exemplos desse tipo de variação temos: "Ei, cara, tô azarando uma mina que é o maior barato. Estou interessado em uma mulher muito bonita, elegante e inteligente." Pois bem, a pergunta é: qual desses exemplos seria utilizado mais comumente por um jovem? Qual? E qual seria utilizado por uma pessoa mais madura? Qual? Pois bem, isso é variação por idade, não é verdade? Não que todo jovem fala como no primeiro exemplo, mas sabemos que a gíria é mais comum entre os jovens, não é verdade? E isso é uma variação que marca a idade do falante, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. A variação por sexo é a variação que acontece em razão do sexo de quem fala, se é um homem ou uma mulher, por exemplo. Como exemplos desse tipo de variação temos: a mulher diz: "Eu estou cansada." O homem diz: "Eu estou cansado." Entenderam? Não é verdade? A mulher diz: "Eu estou grávida." O homem diz: o homem não pode dizer que está grávido, não é verdade? Neste caso, não tem diferença, né? Mas, pois bem, vamos prosseguir. A variação histórica é a variação que ocorre no uso da língua
sendo mais evidente na escrita em face de ficar registrada ao longo do tempo. Como exemplos desse tipo de variação, temos as mudanças na palavra você. Pois bem, a palavra você tem sofrido mudanças, né? Vejamos, você, que na oralidade já está o se. Não é verdade? E na escrita, principalmente na escrita do espaço digital, nós temos VC e V. Não é verdade? E mais interessante é perceber que essa palavra você, enquanto pronome de tratamento, derivou-se de vós mercê, que por sua vez derivou-se de vossa mercê. Não é verdade? Entenderam como a língua sofre variações? Tanto a língua oral quanto a língua escrita. Na língua escrita, essa variação é mais demorada. Na língua oral, ela é mais constante, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Temos aqui uma notícia escrita em 1839, publicada no Diário de Pernambuco. Não vamos ler, porque o tempo aqui é pouco, mas depois você pode ler, tá certo? Eu chamo a sua atenção para esse texto, porque, como eu já disse, é uma notícia escrita em 1839. E é uma prova inconteste de que a língua sofre mudanças em razão do tempo. Não é verdade? Na língua escrita, essa mudança é mais demorada, mas existe. Vejamos como se grafava em 1839 as palavras presente, mês, perdeu-se, dois e caiu. Perceberam? Hoje elas são grafadas de forma totalmente diferente dessa época em que essa notícia foi veiculada. Não é verdade? Pois bem, a variação histórica, que é a variação que nos mostra a evolução que a língua passa ao longo do tempo. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Temos aqui uma bibliografia que indica que chegamos ao final desta aula. Não é verdade? Damos crédito a esse autor, de cuja obra extraímos algumas ideias aqui expostas. Pois bem, se você gostou dessa aula, se essa aula lhe foi útil, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal e com certeza nos veremos na próxima aula online. Até lá!